Fala, galerinha. Vamos continuar o estudo dos gases. Veja que no vídeo anterior a gente estudou três coisas deles: volume, pressão e temperatura. E que em cada caso você consegue também ter algumas coisas especiais, como as transformações isocórica com volume constante, isobárica com pressão constante e isotérmica com temperatura constante. Então você, a partir dali, consegue três expressões. Uma que não tem o volume porque ela é constante, a outra não tem pressão porque é constante, e a outra não tem temperatura porque ela é constante. Quando eu falo constante, eu quero dizer que se o gás ele foi sofrido uma pressão em relação a ele, se o gás ele esquentou ou alguma coisa mudou nele, pode ser que nessa transformação o volume não tenha mudado. Lembra, numa panela de pressão você confina ali para não mudar o volume. Então você tem uma transformação em que o volume não muda, por exemplo. Então essas coisas são possíveis de fazer e o nosso interesse agora é combinar tudo. A equação geral dos gases ela advém dessas três coisas juntas. Se você observar aqui, ó, transformação isocórica, quem é constante? O volume. Isobárica, quem é constante? Pressão. Isotérmica, quem é constante? Temperatura. Se a gente combinar as três coisas, em uma equação só, a gente vai ter a equação geral dos gases. É uma equação que é o seguinte, se você observar, ó, P1, T1, P em cima, T embaixo, ó. P1, T1, P em cima, T embaixo. V1, T1, V1, T1. Se você observar aqui também, ó, P1 vezes V1, P1 vezes V1. Então é como se você estivesse combinando tudo dos dois lados, do lado 1 e do lado 2, está combinando todo mundo ali, e você consegue ter uma equação que ela é mais geral. Tá? É uma equação que, em tese, você não precisa ficar, pô, eu tenho que saber as três equações, vai que dá um branco e tal. Não, se você souber só a equação geral, você já consegue se virar completamente. Vou mostrar um exemplo de como é que você pode usar isso. E lembrando que essa equação ela pode ser usada para qualquer caso. Caso tenha pressão, volume, temperatura constante, ou caso ninguém seja constante, porque o mais normal é justamente você não ter nada constante. É mudar a pressão, o volume aumentar, diminuir, temperatura aumentar, diminuir, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você vai usar ela. Vamos então ver um exemplo de como é que funciona isso. Qual é a pressão final P2? Essa é a pergunta. De um gás que sofreu transformação isocórica. Então aqui está te dizendo, ó, neste caso específico, temos uma transformação em que o volume é constante. Que ele tem uma pressão inicial de 2 atmosferas e que a temperatura inicial, ó, é de 400 Kelvin. Mas ele diz que a temperatura vai aumentar até chegar a T2 igual a 1200 Kelvin. Então, se você partir de P1, V1 sobre T1, o outro lado vai ser P2 vezes V2 dividido por T2. Você já vai sacar uma coisa. Bom, eu já sei então que se o volume é constante, tanto faz qual o valor. Pode ser 10, pode ser 500. Fato é que o V1 vai ser igual ao V2. Por quê? Porque é uma transformação do tipo isocórica. Logo, você não precisa decorar qual é a fórmula da transformação isocórica. Se você lembrar de qual é a equação geral de gases, você só corta V1 e V2 e já era. Por isso que você já vai ter aqui P1. P1 é igual a P2, T2, sem V. E a partir daqui é só colocar como você já fez antes. Quem é P1? 2 atmosferas. Quem é T1? 400 Kelvin. Quem é P2? Nós não sabemos. Vamos escrever ele aqui. E quem é T2? A temperatura que aumentou de 400 para 1200 Kelvin. O que você pode fazer? Procure sempre simplificar, cortar alguma coisa. E aqui dá para cortar, ó. 0 corta com 0 e 0 corta com 0. E você vai passar a ter 2 dividido por 4 é igual a P2 dividido por 12. O que você pode fazer aqui? Bom, você pode optar por simplificar 2 com 4, ou você pode optar por passar o 12 para o outro lado multiplicando. O que for mais fácil para você. Por exemplo, se a gente optar por passar o 12 para o outro lado, ele está dividindo o P2, ele passa para o outro lado multiplicando 2. Então a gente vai ter 2 vezes 12 dividido por 4 é igual a P2.
12 vezes 2, ou 2 vezes 12, vai dar 24. Dividido por 4 é igual a P2. Logo, o nosso P2 não tem mistério. Ele vai ser 24 dividido por 4. E isso dá 6 atmosferas. A gente encontrou a pressão final. Faz algum sentido? Se você observar como uma relação proporcional, ó, você tem que ter 1 de 400, pula para T2 de 1.200. Aumenta quantas vezes? 3. P1 tem 2 atmosferas. Proporcionalmente vai aumentar 3 vezes também. De 2 atmosferas vezes 3 vai dar quanto? 6 atmosferas. Então está proporcional, está certinho como deve ser. Então você viu que a gente não usou o volume. É só você cortar quem você não precisa, dependendo da transformação, se ela é isocórica, isobárica ou isotérmica. Se porventura ninguém precisar ser cortado, se não tiver ninguém ali constante, bota os números e faz a conta. Continuando. Isso você vê também na química, né? Mols, número de mols, massa molar, número de Avogadro. O que é um mol? Um mol, ele corresponde, ele é igual à mesma coisa que você falar que você tem 6,02 vezes 10 a 23 alguma coisa. Alguma coisa pode ser átomos, moléculas ou alguma outra coisa qualquer. Mas essa porção, exatamente esse número, significa que é um mol. Esse valor todo aqui, ele também é conhecido como número de Avogadro. Tá? Ele é um número bem especial e ele independe do que você está falando ali. Por exemplo, eu posso tanto falar que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 1 mol de átomos de ouro, só ouro puro, ou eu posso falar que eu também tenho 1 mol, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E água não é só hidrogênio ou oxigênio, é a combinação, é H2O. Então você veja que você, quando se refere a esse número, o que você quer é representar uma porção, uma quantidade. Agora, isso não tem a ver com a massa ou com o volume. Por quê? Eu não estou falando que um tem a mesma massa do outro ou que um tem o mesmo tamanho ou volume do outro. Estou falando que eles têm a mesma quantidade. Mesmo que sejam átomos ou moléculas, mesmo que sejam átomos completamente diferentes uns dos outros. Tá? Agora, a massa vai mudar? Com certeza. E é por isso que a gente vai ter ali a massa molar. O que é a tal da massa molar? Imagina que você tem um hidrogênio, que é o mais simples da tabela periódica, está lá em cima. O hidrogênio ele tem um elétron em volta e um próton aqui no meio. Configuração mais estável dele não tem nem nêutron. Então você vai ter ali que ele tem, em relação a próton, 1. Em relação a nêutron, nenhum. E em relação a elétron, ele tem umzinho. Ele é bem leve. Tá? Lembrando então que o próton ele é muito mais pesado do que o elétron. O elétron a gente nem considera praticamente a massa dele. O hélio é o segundo da tabela periódica. Então o hélio ele já está lá do outro lado e ele é o segundo. Mas veja como ele tem 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons. Ele é bem mais pesado. Dá para perceber que a mesma quantidade, ou seja, um átomo e um átomo, se comparar um com o outro, são bem diferentes. Quando você olha ali o berílio tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons. E ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 prótons. E aqui no meio, ó, ele tem 5 nêutrons. Então você vê que ele é um elemento diferente. Ele já tem aqui 4 prótons, 5 nêutrons e 4 elétrons. Ele é bem mais pesado do que o hélio. O oxigênio já é trambolhudão também. E nisso vai ficar cada vez mais difícil de você representar, porque cada elemento vai ter mais prótons, elétrons, nêutrons. O oxigênio, por exemplo, ele já tem ali 8 elétrons, ele já tem ali 8 prótons, ele vai ter ali por volta também de 8 nêutrons, algo próximo disso. Mas o que vai importar mesmo para você aqui é, olha como é que muda quando você analisa o hidrogênio para o hélio, para o berílio, oxigênio e outros mais pesados ainda. Se eu falar para você, então, que você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, vai ser a mesma coisa que eu falar que você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio? Não. Por quê? Porque no caso do hélio, você vai ter exatamente uma massa maior. Como ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, ele tem 4 de massa.
O hidrogênio só tem um próton, então tem 1 de massa. Então, na real, quando você olha para isso, você vai perceber que na tabela periódica, esse camarada aqui e esse camarada aqui, eles possuem a massa de 1 e de 4. E não é à toa, porque tem exatamente a ver com isso, com a quantidade de coisas ali dentro. Então é evidente que 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, é muito mais leve do que 1 mol, ou seja, a mesma quantidade, só que de hélio. E mais ainda de berílio, mais de oxigênio. Então, isso aqui, a gente pode dizer que é a massa em grama. 1 grama e 4 gramas. Na tabela periódica, está ali embaixo do elemento. Então, essa aqui vai ser a nossa massa molar. Tá? A gente vai chamar de massa molar. Então, quando você olha aqui, por exemplo, uma forma de você encontrar número de mols não tem muito mistério. Por quê? Esse Nzão aqui é justamente sua massa molar. Isso que você vai ver ali, por exemplo, na tabela periódica. Quando você vê que o hidrogênio embaixo é 1, quando você vê ali que o hélio é 4, isso quer dizer que é a massa molar dele, é a massa que tem a ver com a quantidade de mols dele ali. Você vê que isso vai variar bastante dependendo do elemento. E você viu por quê? Porque depende do que tem dentro dele. Número de prótons e nêutrons, por exemplo. O Mzinho é a massa total. Como assim? Ué, eu posso falar para você que eu não tenho só 1 mol de alguma coisa, que eu tenho só aquilo ali. Eu posso falar para você que eu tenho 1 quilo de ouro, eu tenho 1 quilo de água, eu tenho 1 quilo de chumbo, eu tenho 1 quilo de oxigênio, eu tenho 5 quilos, eu tenho 22 gramas. Quantos mols tem ali dentro? Bom, para saber isso não tem mistério, porque para saber o número de mols é só saber a massa toda, total, e dividir pela massa de cada mol. Né? Então, dentro de um local, eu vou ter aqui um pedaço de mão, um pedaço de mão, um pedaço de mão, um pedaço de mão, um pedaço, um pedaço, 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 pedaço. Se eu tenho ali uma massa total de não sei quantos gramas ou quilos, cada porçãozinha aqui é um mol, quantos mols eu vou ter no total? Basta eu pegar a massa de cada porçãozinha dessa, que é o Mzão, e pegar a massa total que você pesou, que vai ser o Mzinho, e dividir um pelo outro. Acabou. É só pegar o total e dividir pelo pacotinho, pela porçãozinha que você vai ter ali. E você vai ter exatamente as quantidades que você vai ter de mols, de porções de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Por exemplo, o oxigênio. Quantos mols tem 64 gramas de oxigênio? Quando eu falo 64 gramas, eu não estou falando a quantidade de massa molar, eu estou falando é a massa total. Eu pesei e tenho ali 64 gramas. Quantos gramas tem 1 mol de oxigênio? Bom, 1 mol de oxigênio vai ter 16 gramas. Então isso quer dizer que você vai ter o seguinte: N igual a massa total, 64. Na tabela periódica a gente vê que a massa molar que você vai ter ali, 16. Quanto que é 64 dividido por 16? 4 mols. Só isso. Só e somente isso. Se eu souber a massa total, pode ser 64 gramas, como poderia ser 1 quilo, como poderia ser, sei lá, 200 gramas, não importa. Se eu chegar na tabela periódica, ou a questão te der ali exatamente qual é a massa molar do átomo, ou que compõe ali a molécula, você simplesmente divide e consegue achar o número de mols. Não é nada de outro mundo. Olha um exemplo aqui, um tiquinho mais complexo, porque você vai falar de uma molécula. Mas você vê que não tem nada de mais. Agora, a molécula. Eu tenho 108 gramas, ou seja, massa total de água. E a água é H2O. Eu sei que cada H tem o quê de massa molar? Tem 1 grama. Quantos Hs eu tenho? Eu tenho H2, então eu tenho 2. Então vai ser 1 grama vezes 2. Isso vai me dar 2 gramas. Então, de massa molar de hidrogênio, como tenho 2, temos 2 gramas. Uma molécula. Já o oxigênio, a gente sabe que tem 16 gramas, lá na tabela periódica, de massa molar. Se eu combinar, então, no caso do H2O, qual vai ser a massa molar total? Vai ser a molécula, vai ser a soma de tudo que tem nela, o H e o O. Então são 2 Hs que vão dar 2, mais o O que vai dar 16. Logo você vai ter 18 gramas no total. Se você quiser saber o número de mols, é só saber o quê? A massa total e dividir pela massa molar.
Logo, o N é igual a 108 dividido por 18. E 108 dividido por 18 vai dar 6 mols. Entendeu? Então é como se a gente tivesse ali uma quantidade de água, e dessa quantidade de água, como se eu tivesse 6 pacotinhos. Eu tenho um mol aqui, um mol aqui, um mol aqui, um mol aqui, um mol aqui e um mol aqui. Eu tenho 6 mols. Cada molzinho tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Entendeu? Então, quando eu falo que eu tenho 108 gramas, eu tenho tudo isso aqui com 108 gramas. Mas cada pacotinho desse, né, cada pedacinho desse, quanto que ele vai ter? 18 gramas, que equivale ao quê? A 1 mol. Então, eu tenho 6 pacotinhos desse. Então, entenda o mol como se fosse um pedacinho, um pacotinho, uma porçãozinha. Quanto mais gramas você tiver, mais mols você vai ter. Por isso que agora a gente tem 6 mols de água. Equação de Clapeyron, ela é o seguinte. Imagina que você tem uma coisa chamada, já ouviu falar disso na química bastante, condições normais, temperatura e pressão, CNTP, para um gás ideal ali. Você tem que 1 mol de hélio tem 4 gramas de hélio. E 1 mol de hélio, a temperatura de 273 Kelvin em 1 atm, tem lá seus 22,4 litros. Se você comparar com a mesma quantidade, ou seja, 1 mol de oxigênio, O2, você vai ter que, se cada O tem 16, O2 vai ter 32. Mesma temperatura e mesma pressão. Também 22,4. Mesmas condições. Se você pegar o nitrogênio N2 é o gás dele. Então, como o nitrogênio na tabela periódica tem 14, N2 vai ter 28. Mesma temperatura, mesma pressão e volume igual. Está estabelecendo, então, uma correlação entre eles, onde eles têm a mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, comparando ali cada mol deles. Se você pegar ali, por exemplo, P vezes V dividido por T, isso você já viu antes, né? Da equação anterior lá atrás, que combina tudo. Quanto que é a pressão? Bom, 1 atm. Quanto que é o volume? 22,4 litros. Quanto que é a temperatura? 273 Kelvin. Como isso é igual para todos, né, para todos esses gases, é uma constante. Uma coisa que vai ser igual para todos os gases. Se você fizer essa continha, você vai ter 0,082 pressão atm vezes volume litro dividido por Kelvin, que é a temperatura. Estamos falando de 1 mol só por enquanto. Então, por enquanto, é por mol. Esse troço não está aqui à toa. Isso aqui é uma constante super importante, chamada constante universal dos gases perfeitos, que você simboliza pela letra R. Tá? Então, se eu pegar todos esses caras aqui, eu posso simplesmente chamar ele de R. Eu sei que o valor dele é o quê? 0,082 atm, litro, Kelvin por mol. Então, eu posso escrever da seguinte forma. P vezes V sobre T é igual a R, sabendo que R vale aquilo. Só que isso daqui é para quantos mols? 1 mol. Se eu quiser fazer para N mols, ou seja, para uma quantidade qualquer de mols, seja quanto for, 1, 10, 50, 99, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ao lado do R o N. E aí eu vou ter que P vezes V sobre T é igual a N vezes essa constante aí, ó. E isso vai nos levar à seguinte coisa. Se eu passar o T que está dividindo para o outro lado multiplicando, eu vou arrumar isso dessa forma, e isso vai nos dar P vezes V é igual a N vezes R, e o T passa para o outro lado multiplicando. Isso aqui é bem famoso. É chamado de equação de Clapeyron.
Você observe que você não fala mais de P1 e do outro lado P2, V1, V2, não tem mais isso. Ali é quando você está analisando um gás que ele sofre um aumento de pressão, sofre uma diminuição no volume. É quando você compara dois estados. Ali em Clapeyron, o que você está observando é que você vai ter análise de um estado. Como que o gás está agora? Como é que ele está? Qual é a pressão que ele tem agora? Quantos mols ele tem? Qual é a temperatura dele agora? Não é a temperatura que aumentou, é uma pergunta um pouco diferente. Essa equação aqui ela vai te dar então como o gás está agora. O nome dela é equação de Clapeyron. Tá? Vamos ver um exemplo para fixar isso. Qual é o volume V ocupado por 4 mols de um gás, ou seja, número de mols? Esse gás perfeito tem a temperatura de basicamente ali 800 Kelvin e pressão de 2 atm. Então aqui você não vai usar aquela coisa anterior. Ele quer saber agora como é que o gás está. Bom, P vale 2. V é o volume. Não sabemos. N é o número de mols, que nesse caso é 4. R é a constante universal dos gases perfeitos, que vale 0,082. Isso vai ser dado para você sempre numa questão. Sempre vai ser dado, tá? E você vai ter ainda que a temperatura é de 800 Kelvin. Bom, para começar a fazer isso, você tem opções. Qual é a opção mais fácil? Você pode fazer um mandrake aqui, que é, sempre que você tem um número com vírgula e um número grandão, você corta um zero com um zero e um zero com outro zero. Só toma cuidado que, o que você provavelmente vai querer fazer, vai ter muita vontade? Multiplicar 82 por 8, porque foi o que sobrou. Cuidado que, na verdade, você tem uma vírgula aqui. Isso quer dizer que se você cortou 2 zeros, esse 8 ele andou uma casa e andou 2 casas para trás. Então, o que você vai ter ali é 8,2. E aqui você vai ter 8. Tá? Vezes... Agora sim, você pode fazer a conta porque vai ser 8,2 vezes 8, não 82, porque você andou 2 casas para trás até o 8 chegar na vírgula. 2 vezes V é igual a 4 vezes 65,6. 2 vezes V é igual a 262,4. V é igual. Como a gente sabe que esse 2 aqui está multiplicando o V, ele vai passar para o outro lado para deixar o V sozinho fazendo o quê? Dividindo. Isso vai te levar a ter 262,4 dividido por 2. Logo, V vai ser 131,2, ou seja, metade do que estava ali. Volume em litro. Então, isso quer dizer que quando você tem essa situação específica, 4 mols, 800 Kelvin de temperatura, 2 atm, é um gás daquele tipo ali, perfeito, bonitinho e tal, o volume ocupado por ele no espaço vai ser de 131,2 litros. Tá? Então, essa foi a segunda parte de estudos de gases. Daqui em diante, a gente vai continuar com isso, mesclando com a termodinâmica. Tá? Então, valeu, pessoal. Até mais.